Queridos, bem-vindos então ao nosso curso Vida Cristã. Nós estamos no módulo de relacionamentos. Tivemos a nossa última aula, um resumo ali de algumas coisas, situações importantes, pais e filhos. E agora a nossa aula 8, onde a gente vai ter perguntas e respostas. Tá certo? Você que nos assiste, se você quiser posteriormente deixar algum questionamento, algum comentário, algum testemunho sobre esses vídeos, coloque lá nos comentários da rede social que você assistiu e nós, assim que possível, nós vamos ficar felizes em te dar um retorno, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E vamos à primeira pergunta, aqui, está solicitando aqui. E você pode também, você que nos assiste, pode colocar talvez alguma pergunta, algum questionamento, e nós posteriormente vamos procurar responder, tá bom? Pois não. Então, sobre a questão do castigo físico, das palmadas, sim. Logo que saiu a lei das palmadas, né, no caso é a lei Henri Borel, por conta da situação do menino que foi brutalmente assassinado, né? Então, as escolas, naquele período do lançamento da lei, as secretarias de educação promoveram simpósios esclarecendo, até porque as escolas seriam agentes fiscalizadoras. E classificou como maus tratos e tratamento cruel e degradante. Maus tratos, o castigo físico, tratamento cruel e degradante, a verbalização, coação, injúrias às crianças. E foi feita uma pesquisa, eram promotores da infância e do adolescente, juízes, advogados, psicólogos, pediatras, e a maioria das crianças preferiam sofrer os castigos da privação de direitos do que apanhar propriamente. Minto, o contrário, elas preferiam apanhar do que a privação de direitos. O grande problema é que as pessoas, quando os pais vão justamente nessa energia que você falou, de bater, é muito difícil não agredir, porque estão na energia da raiva. E quando ponderadamente resolvem fazer com que a criança sofra alguma consequência, o pai já não está mais nem naquela energia de bater. E aí a criança já não quer mais. A criança prefere apanhar do que perder o direito do celular, o direito, enfim. Hoje, quando a gente já tem filhos adultos e pudesse voltar atrás, a gente continuaria tirando celular, videogame e tantas outras coisas do que bater com a energia, né? Sim. Depois de já feito tudo isso com os filhos de forma equivocada, vale a pena voltar pedindo perdão, refazendo trajetória, por ter cuidado e tratado de algumas situações com excesso de força bruta? Muito bem, boa pergunta. Primeiro, nós temos que entender que a legislação está aí. O que nós estamos tratando aqui é de outra legislação, daquilo que a gente acredita na palavra. O que nós precisamos entender é que toda autoridade, em última instância, ela é autoridade porque ela detém o poder da força. Ponto. Toda autoridade, ela se firma no poder da força. Tá certo? O uso da força, ele assegura a autoridade devida a uma determinada instância. Então, a autoridade não traz a espada, a Bíblia diz, em vão. Jesus fala assim, que você tem que temer a autoridade, porque ela traz a espada e não traz a espada em vão. Ninguém está com a espada para fazer carinho em ninguém. A espada era inclusive para a morte. Então a gente tem o policial, a gente tem as leis, se não forem atendidas, serão usadas
as medidas coercitivas. Por que o pai não pode utilizar? Por que o indivíduo pode apanhar da polícia se ele não obedecer? Por que ele pode ser constrangido fisicamente, e muitas vezes com abuso? E o filho que é amado pelo pai não pode ser corrigido fisicamente pelo pai. Está errado. Então, a gente está falando aqui o óbvio, né? Mas hoje você tem que explicar o óbvio para as pessoas. Ponto. No entanto, todo pai chegará à conclusão de que, em certas ocasiões, cometeu erros, sejam eles vocais, com palavras, com a correção física ou com atitudes, agiu erroneamente para com o filho. Você pode e deve pedir perdão ao seu filho. Isso é absolutamente correto. Quanto antes você fizer isso, melhor. Mas não há limite de tempo. Então, meu filho, eu me lembro de uma vez que eu agi assim, naquele momento, eu agi, nem me dei conta. Hoje eu entendo que eu agi erroneamente contigo. Me perdoe, me desculpe, porque eu falei ali naquele momento. Ponto. Beleza. Eu tenho certeza que esse filho, não é, vai ter uma resposta e vai ser importante esse pedido de perdão. Acho que isso é correto, tá? Vale a pena fazer isso. Seja até um filho que está casado. Como há muitos filhos que podem hoje pedir perdão para um pai. Olha, pai, lembra do que eu falei, do que eu fiz, da forma que eu te tratei, eu quero te pedir perdão sobre isso. E isso é muito bom e agradável a Deus. Tá certo? Alguém mais? Pastor, porque no meio da cristandade, e você colocou ali um dos pontos, que foi a questão do reino, né? Estabelecer o reino, ou fazer da sua casa esse lugar de altar de adoração, porque às vezes é tão difícil para nós estabelecermos esse altar de adoração em casa. Você tem uma dica aí, como começar, como continuar ou permanecer, né, nessa direção? Meu irmão, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes a serem feitas hoje para a cristandade. No final das contas por que é tão difícil você ser crente em casa? Essa que é a verdade. E nós falamos que você ser crente em casa você em casa é onde você mais é quem você é. Porque as cascas, as máscaras que a gente precisa colocar para o nosso dia a dia social, elas são retiradas dentro de casa. Então, você ser honesto dentro de casa, ser verdadeiro, ter compaixão, ter misericórdia, ter responsabilidade, ter amor, ter sinceridade, ser submisso, ser obediente, o seu desafio é em casa. Ali não tem para onde você enganar ninguém. E é onde nós precisamos ser. Só que nós temos invertido as coisas, e sobretudo nós vivemos num país que muito mais do que fake news, nós temos o fake life, né? Nós temos a vida fake do celular da família Doriana, da fotografia bonita, não é? Das aparências, das igrejas, muitas vezes performáticas, de cliques e de filmagens, e que não são sinceras, e que não são sinceros
na realidade do ser e da vivência. E essa verdade se expressa nua e crua dentro do lar. E é lá que a gente precisa tratar e é onde ninguém está querendo tratar. É onde ninguém está querendo obedecer a palavra. E por isso a gente está vivendo naquela realidade do carro de ilusões. Está tudo legal, mas pensa que está saindo do lugar e não está saindo do lugar. É um desafio, meu irmão, que nós possamos viver dentro do nosso lar, que é o lugar onde a gente é treinado e onde o Senhor precisa reinar dentro da nossa casa. A figura lá de Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. O clímax do Antigo Testamento, da libertação no deserto, o cordeiro foi comido dentro de casa, com o sangue aspergido nas portas, com ervas amargas, apressadamente, solenemente, dentro das casas, para que o devorador não entrasse, o destruidor não entrasse dentro dos lares do povo de Israel. Então, que Deus esteja restaurando as nossas casas, as nossas famílias. É preferível, seria preferível, que muitas portas de religião fossem fechadas. Seria um grande favor fechar muitas portas religiosas e muitas portas familiares sendo santificadas pelo sangue do Cordeiro, no partir do pão, nas orações, no amor, na santidade dentro de casa. Porque se não houver dentro de casa, muitas vezes não há sentido nenhum dentro das religiões, dentro dos templos. Então, acho que essa pergunta é de suma importância. Alguém mais? Pegou? Pois não. Amém. Já respondeu a pergunta. Salve, amados, com a paz. Amém. Eu queria só, então, que o pastor concluísse, né? Vou falar sobre minha família, que eu sempre criei, minhas filhas, né, na presença do Senhor, sabendo, né, o que a Bíblia deixou para nós, né, o certo, o errado, né, o que Deus sempre teve preparado para nossas vidas. E minhas filhas estudaram no IFE, em Arraial, então, né, muita amizade, muita criança de fora, muitas crianças jovens, adolescentes que não eram evangélicos. Então, muitos adolescentes indecisos com sua sexualidade, e indecisos o que é verdadeiro, o que é falso, mas sempre minhas filhas firmes ali, chegavam em casa, conversavam com a gente, e sempre firme na palavra. Não, pai, a gente procura falar do que é verdade, a gente procura sempre, né, se afastar se a pessoa não quer escutar. Né? E aí, essa semana eu vi uma postagem de uma igreja, que eu não vou relatar, que a gente está aqui falando para crente, amém? Então eu vi uma postagem de uma igreja, eu vi que, como o pastor falou agora há pouco, né, muitas pessoas estão tirando o foco, né, distorcendo o que Deus deixou para nós. E aí chega para o nosso lar, nessa preparação que tem que ter, é obrigatório ter na nossa casa, né, o varão da casa, junto com sua esposa, manter esse santuário, porque a nossa casa é a continuação da igreja, é a igreja. Né? Então, eu até comentei com minhas filhas sobre isso, elas ficaram até assim, admiradas. Poxa, logo essa igreja, e não sei o quê. Eu falei, minha filha, alguma coisa que destoava, elas perceberam algo destoando daquilo que... Até porque elas tinham a igreja também assim como uma referência, porque trabalhava muito com jovens, muito com... Né, trabalha ainda, na verdade. Né? E aí, minha dúvida, pode ser uma pergunta, ou Sim. então até um esclarecimento. Manda. As minhas filhas, graças a Deus, eu tenho orgulho, porque elas estão direcionadas na presença do Senhor, mas aí... Nessa mesma postagem, um amigo meu, que também é evangélico, viu, e os filhos dele já começaram a rebater com ele, porque, pai, nós não devemos fazer isso, nós não devemos julgar a pessoa,
pai, não devemos julgar se ela está assim, assado e tal. E eu falei para esse meu amigo, seja duro, mas fale a verdadeira verdade que está na Bíblia. Sim. Então, o que eu queria deixar aqui, eu sempre, às vezes, fui mais duro um pouco com minhas filhas sobre isso, que às vezes no comecinho minhas filhas ainda tinham aquela dúvida, não pai, mas isso a gente tem que amar. Eu falei, olha só, qual é o nosso guia? Qual é o guia que nos direciona à salvação? Aqui é a Bíblia. E o que ela diz? Então, ora ao Senhor e procure andar aqui. Então, às vezes, eu acho assim, como o pastor colocou, muitas vezes falta essa liderança dentro dos lares. Eu estou entendendo onde você quer chegar. Você quer, me corrija, você quer saber qual deve ser a postura da família frente a esse secularismo que está havendo dentro das igrejas. É isso? Isso, não só dentro das igrejas. O mundo nós Sim. sabemos de como está e como vai, né, daqui para frente. Aham. Então, como já foi falado várias vezes aqui na casa do Senhor, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Certo. E como família, né, de Deus, como povo evangélico, O que fazer, né? correto? Então, lá no início nós falamos de uma situação chamada patriarcado, que tem sido combatido e sido o jogo de palavra considerado como machismo. Não é. O que é o patriarcado? Patriarcado é você ter lideranças fortes a partir da família. Por que tem que ter liderança forte no Congresso? Por que tem que ter liderança forte no STF? Por que tem que ter liderança forte no clube de futebol? E liderança forte na família é coisa de idiota. É o contrário, está tudo errado. Nós precisamos ter lideranças fortes dentro das nossas famílias. Isso é o patriarcado, porque essa liderança vai ser atribuída a um homem. Porque, segundo a Bíblia, a liderança deve estar majoritariamente, primordialmente, sobre um homem, um líder, seja na família, seja na igreja. O mundo tem várias cosmovisões, visões de mundo, visões de autoridade, visões sexuais. Tá certo? Tem pessoas que acreditam que a família pode ser de um jeito, ser de outro, que quem tem que liderar possa ser esse ou aquele, que possa haver uma sexualidade desta, daquela ou daquela outra forma. São várias compreensões de mundo. E nós não temos que nos atrelar, nos preocupar com as visões do mundo dos outros. Nós precisamos saber qual é o modelo que eu vou seguir e que eu vou anunciar. Então, nós temos muita tranquilidade da forma que a pessoa acredita que o mundo deve ser para ela. E ela vai assumir os riscos e as consequências disso. É um direito, vamos dizer assim, que ela tem. Mas eu não posso me eximir da minha responsabilidade de defender o modelo que eu creio. Nós estamos falando de vida cristã. Vida cristã tem um modelo bíblico. Ah, aquele camarada tem um modelo, pô, é maravilhoso aquele modelo, será que é? Por que você vai acreditar? Enfim, cada um acredita no que quer. Nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia trabalha a questão do patriarcado. Então você é responsável por escolher qual é o modelo de vida que você vai apresentar para a sua família, tá certo? A responsabilidade não é do seu pastor, a responsabilidade não é do governador, não é do presidente, a responsabilidade é tua. E você precisa ser fiel à sua consciência no direcionamento da sua família. Tá certo? E você tem a responsabilidade de se antenar. Pô, essa igreja aqui, essa comunidade aqui, essa escola aqui, esse país aqui. Você está tendo nos Estados Unidos um fenômeno de gente migrando de um estado para o outro. Porque no estado vigora uma lei e no outro estado vigora outra.
Por exemplo, tem estado nos Estados Unidos que vale a pena você ser vagabundo. Vale a pena você pode roubar, você pode furtar, você pode viver drogado o dia todo ali e que você vai ser, inclusive, ajudado. É uma visão de mundo que aquele estado tem. É uma visão de mundo que aquelas pessoas acham que é boa. Eles acham que é bom para eles. O que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando com o camarada? E muitos estão fazendo o quê? Eu vou para outro estado. Enquanto puder fazer isso, onde Ló estava, em Sodoma, e as pessoas achavam o seguinte, olha, é sexo liberado. É uma visão de mundo que está aí, ó, muita gente sabe disso. Eu vi uma atriz falando agora, causou um frisson, e ela é casada, então, quer dizer, falou, não importa nem o que o marido acha ou não, ela já falou, que ela acha muito normal o sexo a 3, o sexo a 4, por aí vai. Tem gente que acha aceitável, permissivo, tranquilo, vai educar sua família assim, meu irmão. E ponto. Agora, eu não sou obrigado a aceitar. Eu sigo o outro, você segue o outro modelo, você vai servir a sua família e vai ser um patriarca nessa direção. Aí a gente vai ver os resultados. Tá certo? É simples assim. O que Ló fez? Guardou, não é, as suas filhas, não é? Ali os anjos protegeram ele, não é? Guardou a sua família. Os anjos falaram: sai daí porque vai dar ruim. E é isso que acontece, tá? Alguém mais? Amado pastor, graça e paz. Paz. Uma certa dúvida que passou pela minha mente no debate, durante esse debate, foi que é uma situação que nos dias atuais é bem normal, né? É mais comum. frequente. Ah, Sobre situações de mulheres. sim. Nas seguintes situações. Uma mulher, ela tem um casamento e ela se casou com uma pessoa com um homem que ele a agride, tanto verbalmente quanto fisicamente. Ela tomou essa decisão errada e essa situação afeta a família toda. Aham. E O que fazer? Uma outra situação envolvendo mulheres, também hoje em dia se encontra até no meio cristão, são mulheres que se casaram não convertidas, mas elas se casaram e se separaram antes de se converter. Então elas se convertem e agora elas querem casar. E a mesma mulher que sofria violência tanto verbal quanto física, Também. ela se separou e também quer se casar. Na visão cristã e baseada na Bíblia, o que o senhor acha melhor fazer nessa situação? Aí você já trouxe uma pergunta acerca de casal, sobre novo matrimônio, dentro de algumas possibilidades. A gente não tratou aqui propriamente do divórcio, profundamente, falamos sobre marido e mulher, devido da esposa, do marido. Nós não entramos bem nessa questão, que é uma questão muito importante. Primeira coisa que a gente tem que falar sempre, que a vontade de Deus é que não haja divórcio. Por motivo nenhum. Deus não ama o divórcio, pelo contrário, Ele odeia o divórcio. Mas o que acontece? Existem alguns casos particulares na Bíblia. O primeiro deles é a questão da infidelidade conjugal ou da infidelidade sexual. Um dos parceiros está de uma forma inadequada sexualmente. Adultério, traições, o adultério passivo, ou seja, ele se nega ou ela se nega sexualmente, quebrando o contrato do casamento. Então, nesta questão,
o Senhor Jesus, ele diz que está havendo adultério, deve-se, pode, não quer dizer que deve-se, que é obrigado, mas que pode se divorciar. Agora repare, não está dizendo que tem que divorciar, está dizendo que nesse caso pode divorciar. Porque na lei, o sujeito ou a sujeita tinha que ser morto. Tá? Então saiu até barato, né? Porque aquele indivíduo, ele quebrou a sacralidade do matrimônio. Legal? Um segundo aspecto, isso aí já não é tão discutido, já é mais aceito. Mas há um segundo aspecto, que já não está em Mateus, mas está na carta paulina, aos Coríntios, capítulo 7, que ele fala sobre o casamento. E ele diz, por exemplo, se alguém tem esposa não crente, ou vice-versa, e consente viver numa boa, está vivendo em paz, não é para se separar. Precisa se separar. Ah, eu casei, me converti, meu marido não é crente, ele gosta de beber, digamos, fazer de práticas que não são práticas cristãs, ele não quer orar, ele não quer buscar a Deus, e agora eu sou de Deus, o que eu devo fazer? Calma aí. Uma coisa, outra coisa. Está vivendo bem? Ele é marido, ele é um pai, ele está cumprindo o seu papel, está vivendo em paz, não há por que se separar. Porque ele diz, inclusive, que a mulher crente santifica o marido descrente. E o marido crente santifica a mulher descrente. De outra forma, se fosse de outra forma, seus filhos não seriam benditos. Mas eles são abençoados por causa do pai ou da mãe que é cristã, ou o pai cristão. Agora, se o cônjuge não aceita viver com você, se interpõe entre você e seu Deus, obriga ou quer cobrar de você a manutenção de práticas pecaminosas contrárias à fé, ou seja, ele não quer viver mais em paz com você, ele não respeitou você na sua decisão suprema da sua conversão. Então o apóstolo Paulo diz, então você se separe, porque Deus nos chamou para a liberdade e não para a opressão. Também não está dizendo, muitas mulheres vão às vezes se submeter a uma situação ali de sofrimento para não se separar. E não sou eu que vou falar que ela tem que fazer isso ou deixar de fazer. Está dizendo que nesse caso a mulher pode se separar. Há o questionamento se ela deve se manter sem casar ou não. Isso aí é um questionamento. Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que melhor seria que não se casasse, tá? Bom seria, inclusive, diz o próprio apóstolo Paulo, que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da necessidade. Cada homem tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Então, bom seria que não voltasse a se casar e se mantivesse ali totalmente devoto à obra de Deus. É o que está na Bíblia. Mas lá no Antigo Testamento diz a palavra de Deus que Moisés, para que não virasse esculhambação, liberou carta de divórcio. As cartas eram liberadas quando o marido repudiava a mulher, e muitas vezes não eram por essas duas causas que a gente acabou de falar. Houve outras situações e começou a haver desrespeito, começou a haver violência, começou a haver prevaricações,
E aí, ora bolas, o que Moisés chegou à conclusão? Para viver esse inferno, liberava a carta de divórcio. Tá certo? Mas não é assim, Jesus falou, mas não é assim que Deus quis desde o início. Mas, dentro dessa condição, divorciou, vai querer casar, bom seria que não casasse, mas se vai casar, acerta a vida com Deus, seja homem, seja mulher, procura sabedoria, procura a direção de Deus, para esse novo tempo ser um tempo de refrigério do Senhor. Tá? Espero ter ajudado. Agora, uma recomendação, cada caso é um caso diferente. Tá? Cada caso é um caso diferente. E tem que ser visto com a luz do Evangelho, à luz do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui das regras, dos princípios fundamentais. Ali levantou a mão? Quem? Foi quem que levantou? Esse que eu vi ali. Mais alguém? Sobre ou casamento, ou filho. Senão nós vamos encerrar o nosso vídeo de pergunta. Né? Você que nos assiste, se você quiser colocar aí os seus comentários, a gente, na medida que a gente for aqui evoluindo, a gente vai dando essa oportunidade. Quem sabe o próximo de perguntas e respostas a gente faça até ao vivo, né? O pessoal perguntando lá e a gente conversando. Então, que Deus abençoe, nós estamos encerrando esse assunto família, que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa família, as nossas congregações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, paz, um abraço a todos, Deus nos abençoe. Amém.